alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre o nosso capítulo 11 do livro didático de ciências, que trata do sistema genital, ou seja, o sistema reprodutor. Nós vamos observar que na espécie humana vai ocorrer diversas transformações que vão desencadear o amadurecimento dos órgãos reprodutivos e que essas transformações elas são observadas na puberdade e na adolescência. Na aula de hoje, nós iremos destacar também as diferenças morfológicas e fisiológicas do sistema reprodutor masculino e feminino, bem como o evento da fecundação, que vai acontecer dentro do corpo da mulher, nas tubas uterinas, e que esse evento ele vai estar relacionado com o encontro ou fusão das células gaméticas, ou seja, de óvulos e espermatozoides. A gente vai observar que após o encontro dessas células, vai ocorrer aí o início da gestação, que na espécie humana a gestação ela acontece no período que dura 9 meses e que após esse período a gente tem aí o surgimento de um novo ser. Então acompanhe comigo a videoaula de hoje e os destaques e logo após vocês façam a leitura desse capítulo e a resolução das questões desse capítulo também, ok? Vamos lá! Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre o nosso capítulo 11 do livro didático de ciências, que trata do sistema genital, ou seja, o sistema reprodutor. Nós vamos observar que na espécie humana vai ocorrer diversas transformações que vão desencadear o amadurecimento dos órgãos reprodutivos e que essas transformações elas são observadas na puberdade e na adolescência. Na aula de hoje, nós iremos destacar também as diferenças morfológicas e fisiológicas do sistema reprodutor masculino e feminino, bem como o evento da fecundação, que vai acontecer dentro do corpo da mulher, nas tubas uterinas, e que esse evento ele vai estar relacionado com o encontro ou fusão das células gaméticas, ou seja, de óvulos e espermatozoides. A gente vai observar que após o encontro dessas células, vai ocorrer aí o início da gestação, que na espécie humana a gestação ela acontece no período que dura 9 meses e que após esse período a gente tem aí o surgimento de um novo ser. Então acompanhe comigo a videoaula de hoje e os destaques e logo após vocês façam a leitura desse capítulo e a resolução das questões desse capítulo também, ok? Vamos lá! Então, meninos, para reforçar, né? A gente vai estar falando dos temas desenvolvidos no capítulo 11 e 12 do livro de vocês, de ciências, tá bom? Que trata sobre a questão do sistema genital masculino e feminino, bem como as transformações que acontecem no corpo de meninos e meninas durante a adolescência e puberdade. Então, eu fiz um apanhado geral do que a gente tem aí no capítulo... que a gente tem no capítulo 11 e 12, tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Puberdade e adolescência, né, pessoal? O que é adolescência? O que é puberdade? Qual é a diferença entre uma e outra? Pelo que elas são marcadas, né? O que é que marca essa fase? Né? Então, a gente vai falar sobre isso nessa videoaula, tá bom? A adolescência, gente, nada mais é do que o amadurecimento psicológico do indivíduo. E a puberdade é o ponto em que a reprodução torna-se possível. Porém, essa puberdade, muitas vezes, ela vai acontecer no momento ainda em que o ser vivo, né, masculino e feminino, vai estar passando da fase da infância para a fase de adulto, né? Então, muitas vezes, existem dificuldades de entendimento por parte do próprio ser, né, da própria pessoa, como também daqueles que o rodeiam, né? Então, a adolescência e a puberdade, ela é um momento de intensas transformações e busca do entendimento do que é o eu de verdade, né? Então, existem aí diversas teorias, né, diversas pesquisas acerca das transformações psicológicas, principalmente, e das transformações físicas que acontecem no corpo de meninas e de meninos durante essa fase, né, da adolescência e puberdade. A adolescência ela é dividida em 3 subfases. O início da adolescência, que vai aí dos 11 até os 14 anos, é a fase que vocês estão, né, meus caros alunos. A adolescência média, né, que ela vai entre os 15 até os 17 anos, é quando você começa a ficar mais tranquilo, mais calmo, já sabe as suas preferências musicais, né, de filmes,
né? Então, você já consegue consolidar suas amizades. Nesse momento é que está acontecendo aí a adolescência média. E a adolescência final, que vai aí dos 18 aos 20 anos, quando aquele jovem, né, já se encontra no entendimento psicológico do que ele realmente quer para a sua vida, né? Então, ele já é um ser maduro, né, já está apto a entrar na fase adulta, né? Isso aí é o final da adolescência. Durante essa fase, nessas transformações, né, vai acontecer diversas modificações, né, no corpo. A gente vai falar das transformações físicas, tá? Algumas transformações que vai acontecer no corpo de meninas e de meninos. No corpo das meninas, por exemplo, vai acontecer o estirão da altura. O que é o estirão da altura, pessoal? O crescimento, né? O crescimento em tamanho, né? A gente vai observar. E isso vai acontecer nos meninos também, tá? O estirão da altura, ele vai acontecer tanto nas meninas quanto nos meninos. Aqui no nosso país, existe, né, uma tendência do sexo masculino crescer um pouco mais do que o sexo feminino. Isso é normal, isso vai variar de país para país, devido às características genéticas que cada população vai apresentar. Nas meninas também vai aparecer o aumento dos seios, né? O aumento do tamanho dos seios. Nas axilas vão aparecer presença de pelos e ao redor dos órgãos genitais, né? Que a gente chama de região genitária. Também vai acontecer odores mais intensificados. Esses odores é aquele mau cheiro, né? Que a gente conhece popularmente falando. E que isso também vai variar muito da carga hormonal que cada um vai possuir, né? Então, assim, na adolescência, no início da adolescência, até o final da adolescência, as cargas hormonais, elas vão estar sendo constantemente alteradas, né? E essa alteração na carga hormonal é que vai desencadear essas transformações, principalmente os odores, tá bom, pessoal? E na vagina vai acontecer a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, tá bom? Nos meninos, no rosto vai aparecer espinhas e pelos, né? Como a barba e o bigode. Nas meninas também pode acontecer de surgimento de espinhas. A voz do menino vai sofrer uma alteração no seu tom, né? Vai ficar um pouco mais grossa, né? Isso também vai depender muito da carga hormonal de cada um, tá bom? O pênis e o testículo vai sofrer um aumento de tamanho, né? Então, esse aumento de tamanho é para que futuramente esse ser ele esteja preparado para a reprodução, ok? O corpo inteiro vai sofrer um estirão, um crescimento, né? E um aumento da estatura muscular. Então, isso é muito comum. Essa característica, né, que a gente chama de características secundárias, acontecer nos meninos, tá bom? Quais são esses hormônios que desencadeiam transformações na adolescência, né? Então, a adolescência, como ela vai acontecer dos 12 até os 20 anos, e essa fase ela é marcada por diversas transformações corporais, vai existir aí, né, uma atuação intensa do hormônio do hipotálamo, que estimula a glândula hipófise e esta, por sua vez, libera hormônios que desencadeiam o desenvolvimento e o amadurecimento das gônadas, ou seja, testículo e ovário. E onde é que fica essa glândula hipófise, professora? A hipófise, pessoal, ela fica no cérebro da gente, tá bom? Então, o cérebro, ele comanda todas as ações que acontecem no nosso organismo. E não poderia ser diferente, né, com as transformações físicas secundárias relacionadas à adolescência, né? Então, a hipófise, ela vai liberar um hormônio para que os testículos e os ovários, eles amadureçam. Com o intuito de quê, né? Com o amadurecimento das gônadas, começa a produção de testosterona pelos testículos e de progesterona pelos ovários. E os meninos e meninas começam a se desenvolver, né? Em suas características secundárias, que são aquelas que eu mencionei anteriormente, ok? E as células sexuais e gaméticas, amadurecidas então, elas vão estar preparadas para o processo reprodutivo. E aí no slide eu trago para vocês
as células sexuais masculinas e femininas, né? A gente tem o espermatozoide, que é a célula sexual masculina, e o óvulo, que é a célula sexual feminina. E aí as estruturas que compõem cada uma dessas duas células, tá bom, pessoal? Essas células sexuais, elas também são chamadas de gametas. Vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino? O sistema reprodutor masculino, pessoal, ele fica boa parte dele do lado externo, né? Do lado de fora do corpo. Então, esse sistema reprodutor, ele fica visível a olho nu, né? A gente consegue visualizar a maior parte das suas estruturas, né? Por quê? Porque os órgãos reprodutivos masculinos, ele é um órgão externo, né? E a gente tem ele aí denominado como pênis, né? E a sua estrutura de apoio, né? Digamos assim, seria os testículos pela produção dos espermatozoides, e esses testículos eles vão auxiliar principalmente no momento, né, da relação sexual, para que os óvulos eles sejam fecundados pelo espermatozoide, que é liberado aí através dos testículos, ok? E aí na imagem a gente tem o sistema reprodutor feminino, né? O sistema reprodutor feminino, pelo que a gente consegue observar, ele é um sistema reprodutor, né? Um sistema composto por diversos órgãos, que na sua grande maioria fica interno, né? A gente tem o sistema reprodutor masculino externo e o sistema reprodutor feminino basicamente interno. Porque o que é de fato considerado reprodutor aí para a espécie humana? O útero, né? E assim como as tubas uterinas e os ovários. E são estruturas que ficam internamente nessa região aí, lá do final ali do abdômen, né, feminino. O ciclo menstrual. Pessoal, o que é ciclo menstrual? Ciclo menstrual, pessoal, é o período compreendido mais ou menos aí entre 28 a 30 dias e que ocorre aí o sangramento na menina, né? Esse sangramento, ele inicia-se aí por volta dos 10 até os 13 anos. Algumas meninas podem ter esse sangramento aí lá pelos 15 anos e outras podem ter até mais cedo, aí por volta dos 8 ou 9 anos de idade. Quando acontece esse sangramento pela primeira vez, a gente chama de menarca, tá? A menarca, ela é marcada pelo início da menstruação. E aí todo mês, né, após todo mês, essa garota, né, essa menina, essa adolescente, essa mulher, ela vai menstruar. O que é o ciclo menstrual, pessoal? O ciclo menstrual, ele vai acontecer, né, como vocês podem observar aí na imagem, o sangramento, né, a partir do momento em que o sangue presente no útero da mulher, ele não vai ser utilizado no desenvolvimento de uma gestação. Então, como ele não vai ser utilizado, ele precisa ser eliminado, expulso, jogado fora, né? Então, todo mês, aquela mulher, ela vai liberar aquele sangue, né? E o que a gente vai chamar aí esse momento de menstruação. Ele pode durar até 6 ou 7 dias, vai depender muito da mulher, não é igual em todas as mulheres, né? Em todas as meninas, não vai ser igual, tá bom? E o período compreendido aí, a partir do primeiro dia, né, de menstruação, até o 28º dia, né, após o início da menstruação, é o que a gente chama de ciclo menstrual. Então, esse ciclo, ele vai ter duas etapas principais, né? Os 6 dias da menstruação e mais uns 6 dias do período chamado fértil, né? O que é esse período fértil, professora? Período fértil, gente, é o período em que o útero, ele vai estar renovado após a menstruação, né? O sangue novamente vai se formar na parede uterina e a partir do momento que esse sangue se reformar na parede uterina, vai acontecer aí um preparo, um preparo para que ocorra aí uma fecundação, né, e uma possível gestação. Então, o período fértil é o momento em que o útero está renovado, o óvulo vai ser liberado um novo óvulo, pelo ovário,
né? E esse óvulo liberado pelo ovário, ele vai estar apto a fecundar-se, né? A ser fundido pelo espermatozoide, tá bom? Então, aí, isso é ciclo menstrual, tá bom, pessoal? E ele tem aí, em média, de 28 a 30 dias, dependendo da mulher, tá bom? O caminho do espermatozoide. Pessoal, na relação sexual, né, o homem, ele injeta no canal vaginal feminino, né, óbvio, um sêmen, que é um líquido meio esbranquiçado, que contém as células dos espermatozoides. Em cada ejaculação, bilhões de espermatozoides são lançados no canal vaginal da mulher. Esses espermatozoides, eles vivem em si uma verdadeira corrida, né? Que a gente chama caminho do espermatozoide. Por quê? Porque eles percorrem todo o canal vaginal até passar, né? Pelo colo do útero, que é a entrada do útero, né? A passagem da vagina para o útero. Eles percorrem todo o útero, né? E até chegar nas tubas uterinas. Por que que eles precisam chegar lá? Porque lá eles vão encontrar, né, o óvulo, que é o gameta feminino. Então, os espermatozoides, pessoal, eles fazem um longo caminho. E por que que são lançados bilhões de espermatozoides de uma vez só? Porque durante esse caminho, milhares desses espermatozoides, dessas células, né, elas vão morrendo pelo caminho. Né? Então, aquela mais resistente, né, mais preparada, né, ela vai chegar até o óvulo e vai fecundar aquele óvulo, né? Então, existe aí um caminho a ser traçado pelos espermatozoides. Então, nós vamos nos considerar, então, verdadeiros guerreiros, né? Então, aí, quando esse espermatozoide, ele chega, né, ele consegue encontrar, quando ele consegue encontrar, né, ó, o óvulo, ele vai fecundar esse óvulo. O que que acontece nessa fecundação? Ó, nessa estrutura, né, que a gente chama de cabeça do espermatozoide, existe aí o DNA do pai, né? E dentro do núcleo do óvulo existe o DNA da mãe, né? Esses dois núcleos, eles vão se fundir, por isso que a gente chama fusão de gametas. Quando a gente chama fusão de gametas, na verdade, é a união do DNA do pai com a união do DNA da mãe. Por isso é que existe aí várias brincadeiras, né? Ah, isso é do pai, isso é da mãe, né? Isso puxou para o pai, puxou para a mãe. Por quê? Porque nós herdamos características do nosso pai e da nossa mãe, né? São características hereditárias, né? Características hereditárias adquiridas, né? A gente adquire características genéticas dos nossos pais, ok? E aí tem a representação, né, dos espermatozoides viajando através do útero, tá? Até chegar a encontrar o óvulo e acontecer de fato a fecundação. Então, lembrando, fecundação é a fusão, né, do óvulo com o espermatozoide. Quando acontece essa fusão, né, a gente tem a formação do zigoto. O zigoto, pessoal, é a primeira forma celular de um indivíduo. Essa forma celular de um indivíduo vai sofrer diversas divisões celulares, né? Até a gente ter a formação de um embrião, né? Então, o zigoto, ele vai sair lá da tuba uterina, né? Ele vai viajar da tuba uterina, né? Onde ele aconteceu, até chegar onde? No útero. Quando ele chega aqui no útero, ele fixa-se na parede do útero, né? A partir desse momento, a gente tem aí a chamada nidação, certo? E nessa nidação é que vai ocorrer realmente a fixação de um novo ser no útero. Isso aí, a partir do momento que a mulher, ela já pode considerar-se, né? Estando gestante, né? Grávida. A gravidez, então, pessoal, é o desenvolvimento do embrião dentro do útero da mãe, ok? E na nossa espécie humana, essa gestação, né, essa gravidez, ela dura 9 meses. Ou seja, em torno aí de 39 a 40, até 42 semanas é considerada
normal o desenvolvimento do feto, né? Então, a gente tem o zigoto, depois esse zigoto ele migra até o útero, lá ele já vai ser chamado de embrião. E a partir de alguns meses, né, aí quando tem a diferenciação de todos os membros por volta do terceiro mês, a gente já chama de feto, tá? E aí, a partir do terceiro mês, ele já tá com todos os órgãos formados praticamente, né, e diferenciados, braços, pernas, cabeça, pescoço, né? Então, quando ele tem todos esses órgãos já diferenciados, a gente já chama de feto, ok? E aí eu falei lá no início sobre a menarca e a menopausa, e eu trouxe aqui, né, esse slide para a gente verificar o que seria, né, a saúde da mulher, né? A saúde da mulher, pessoal, ela é muito importante, a gente não pode deixar de falar, né? Por quê? Porque a menarca, ela acontece aí por volta, né, dos seus 12 ou 13 anos, né? A menina já tá aí tendo a menstruação pela primeira vez, né? E lá, mais ou menos, por volta dos 45, 50, né? A gente tem a mulher aí com a sua menopausa, chamada assim. Essas datas, pessoal, ela vai variar muito de mulher para mulher. Pode acontecer de mulher por volta dos 40 até os 43 anos ter menopausa. Aí a gente chama de menopausa precoce, né? E também pode acontecer de mulheres, né, com 65, 70 anos ainda menstruarem e começar a perder essa característica. E aí é quando a gente chama de menopausa tardia, tá bom? Só para reforçar. Então, pessoal, era isso que a gente tinha aqui na aula de hoje. Eu agradeço a oportunidade e eu peço para que vocês leiam, né, o capítulo de estudo de vocês, tá bom? Para que a gente possa reforçar o nosso conhecimento. E eu vou deixar umas atividades disponíveis e eu aguardo com muita ansiosidade para que a gente possa estar novamente juntos, tá bom? E desejo aí que vocês fiquem bem, tá bom? Se cuidem.